Oi, gente, bom dia. O Cotidiano está começando hoje, segunda-feira. Um bom início de semana aí para todo mundo. Olha só, eu vou conversar com uma psicóloga sobre um tema um pouco polêmico. Você sabia que aumentou o número de suicídio entre os jovens? Por que será que isso está acontecendo, hein? É esse assunto que a gente conversa daqui a pouquinho. E nós vamos mostrar também a história de duas pessoas. Uma que está na fila de espera aguardando o transplante e a outra que conseguiu a doação do órgão. E hoje eu converso com o veterinário sobre carrapatos. Está rolando aí na internet que surgiu uma nova doença que é transmitida por esse ácaro. Daqui a pouquinho a gente vai responder todas as dúvidas sobre esse assunto. E falando em pet, hoje o Faça Você Mesmo é especialmente para eles. Você vai aprender a fazer uma caminha usando apenas uma camisa e feltro. Então aproveita, pega o papel e a caneta, senta por aí, que o Cotidiano está só começando. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito sério e preocupante, viu, gente? Nós vamos falar sobre suicídio. Sabe por que nós resolvemos tocar nesse tema? Porque hoje é a segunda causa de morte entre jovens entre 15 a 29 anos aqui no nosso país. Então, a gente deve ficar atento porque eu acho que isso já se tornou um assunto de saúde pública. Por isso que eu estou aqui hoje com Rosemary Galindo, ela que é psicóloga e vai conversar com a gente, principalmente com os pais. Como é que a gente deve observar esses sinais que esses jovens e adolescentes dão para tentar evitar que isso aconteça? Muito bom dia, Rosemary. Bom dia, seja bem-vinda mais obrigada, uma vez ao bom Cotidiano para falar sobre esse assunto um tanto delicado, mas fundamental. A gente precisa tocar nesse assunto, até mesmo para conscientizar principalmente os pais, porque eu acho que tudo acontece dentro de casa. Exatamente, assim, eu te agradeço muito a oportunidade de tocarmos num assunto tão delicado e tão necessário. A gente precisa falar sobre suicídio. Não pode mais ser tabu, porque foi considerado tabu até então, até hoje, não se fala muito em suicídio e não está funcionando. É uma estratégia que a gente vê que não funciona. O número é gritante, é crescente, é um caso de saúde pública. Então a gente precisa levar esclarecimentos para esse jovem, para esse pai, o que é que está acontecendo com os nossos jovens. Que numa fase em que se supõe mudanças, crescimento, eles estão decidindo acabar com a própria vida. Foi divulgada uma pesquisa que entre os anos de 1980 a 2014 aumentou mais de 28% o número de jovens que estão se suicidando. Então está acontecendo alguma coisa aí. E aí é onde nós devemos ficar atentos e entender conflitos de adolescência, o que está acontecendo, como é que a gente deve ajudar esse jovem. Os jovens adultos, o que está acontecendo? As drogas? A gente sabe que as drogas também incentivam muito a que isso aconteça, não é, Rosemary? Exatamente, as causas são múltiplas, né? Não dá para eleger assim uma única causa. Mas assim, segundo algumas pesquisas, estão entre as causas a depressão, o uso de drogas, os conflitos familiares, bullying. Adolescente também sofre muito bullying. E ele não tem recursos internos para o enfrentamento dessas situações. Então, assim, eu acho que mais do que nomearmos uma causa é vermos o sofrimento que há por trás disso. E a gente precisa promover nesse adolescente, provocar que ele encontre mecanismos de enfrentamento para essa dor, para essa problemática que ele está vivendo. Até porque ele começa a dar sinais, né, gente? Não só cartinhas, começa a escrever cartinha, não. O próprio comportamento já começa a mudar. E aí é onde os pais, amigos, familiares, eles devem ficar atentos, até mesmo uma frasezinha que é dita, né, Rosemary? É algo que nós precisamos ter a sensibilidade de perceber que aquele jovem está buscando ajuda. Ele passa a sentir o desejo de tirar a própria vida e ele começa a planejar. A etapa das tentativas, que são assim, as tentativas frustradas, para finalmente chegar na culminância que é o próprio suicídio. Então, assim, nessas etapas, ele vai dando sinais. E são sinais importantes que a gente precisa perceber
naquele jovem. Por exemplo, um jovem que é muito introspectivo, de repente ele passa a sair muito, ele passa a ter pouco tempo em casa. Ou o contrário, um jovem que é mais expansivo, que passa a ficar mais retraído, ficar mais tempo isolado. Algumas frases que ele vai falando, eu acho que esse lugar seria bem melhor sem mim. Ai, que vontade de morrer, né? Assim, muitas coisas a gente precisa observar. Eu tenho certeza que tem muitos jovens que estão assistindo o programa nesse momento. Se eles estão passando por uma situação difícil, se não quer conversar com os pais ou conversa com um amigo, procura a ajuda de um profissional também, porque esse sentimento ele pode ser tratado, né? Com certeza, ele pode ser tratado, porque assim, quando você está diante de um sofrimento muito intenso, você imagina que aquilo não tem solução, que você não vai conseguir sair dali. Mas consegue, tem mecanismos, tem profissionais aptos. Aqui em Caruaru, por exemplo, você pode contar com uma rede privada que tem muitos consultórios, tem as clínicas populares, tem um centro universitário que recebe pessoas de várias comunidades, que tem um atendimento gratuito através da clínica escola. Você tem a rede pública também. Então, assim, você tem vários lugares que você pode contar. Então, pais, prestem atenção a esses sinais. Jovens, se estão com algum problema, procura um profissional que tudo vai se resolver. Com certeza. Da melhor forma possível. Com certeza. Acho que assim, não vamos esperar esse grande boom que vem de fora, porque agora nós tivemos, né, recentemente, se falou bastante sobre suicídio por conta da série Os 13 Porquês, por conta da Baleia Azul. Aí houve aquele boom, se falou muito e se calou. Então a gente não tem que esperar essas questões que vêm de fora, a gente tem que tratar o que está acontecendo aqui. Tá certo então, Rosemary, nosso bate-papo foi muito bacana. Eu tenho certeza que nós conseguimos ajudar muita gente hoje. Obrigada, Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Bom dia e até a Bom próxima. dia. Tchau, tchau. Olha só, gente, é grande o número de pessoas que estão na fila de espera aguardando um transplante de órgãos. Então, por isso que hoje você vai conhecer a história de duas pessoas. Uma que está nessa fila e a outra que conseguiu receber o transplante do órgão. Confere aí. O simples ato de doar sangue pode ajudar a salvar vidas, e é esse sentimento de solidariedade que traz muitas pessoas ao Hemop diariamente. Eu tive essa intenção porque eu gostaria de ajudar mais pessoas, né? No caso da doação de órgãos, ela pode ser feita pelo paciente em vida ou depois da morte cerebral do indivíduo. Nesses casos, quem autoriza o procedimento é a família do mesmo. A Ilza Trajano fez a doação dos órgãos do filho, que morreu depois de um acidente. Ela disse que a dor de perder um ente querido é imensurável, mas que o ato de salvar vidas pode ajudar a ressignificar essa perda. A partir do momento que você salva uma outra vida com o órgão daquela pessoa que você amou, eu acho que é um pedacinho dele ali que continua dando sentido ao valor da vida. Entre os transplantes, o que lidera o ranking de mais procurados na fila de espera é o rim. Em dezembro do ano passado, havia mais de 40 mil pessoas esperando por um transplante de órgão. Desse número, 50% precisava do transplante de rim. O problema é que apenas 57% das famílias autorizam essa doação. E com esse número fica inviável zerar a fila de espera. Ele vai ser avaliado pelo médico, tá? E após essa avaliação médica, o médico indica se há ou não há a aptidão para essa inscrição na lista de transplante. Após essa avaliação, o paciente também é consultado para saber se existe o querer, porque nem todo paciente ele quer ser submetido a transplante. E após essa afirmativa de querer, a gente faz a coleta de um exame, que é o HLA e o CrossMatch, encaminha para Recife. Quando chega o resultado, aí a gente dá continuidade ao processo de inscrição do paciente e agenda a consulta inicial para o centro transplantador, que no nosso caso é o Hospital Português. E a partir daí é que o paciente vai para esse centro transplantador e a equipe de transplante vai fazer uma avaliação mais profunda com todos os exames que são necessários e fazer a inserção desse paciente na lista de transplante do Estado. O transplante de rim é uma opção de tratamento para os pacientes que sofrem de doença renal crônica avançada. Foi assim com a Ilza. Ela foi transplantada há 3 anos e viu nessa experiência uma oportunidade de recomeçar. Muita gente tem medo de fazer porque pensa que vai morrer.
Mas é o contrário, você vive de novo. Isso é uma nova vida que Deus te dá outra oportunidade. Porque você vive ali naquela cadeira. É muito triste, entendeu? E você, hoje, eu sou livre, graças a Deus, vou poder o quê? Eu viajo, eu faço tudo. E lembra da história de Geise, que achou um doador de medula compatível e depois o mesmo sumiu? Pois é, recentemente ela recebeu uma boa notícia. Meu doador voltou, realmente, ele estava inativo e foi ativado novamente, né? Após receber a medula dia 31, está programado dia 31 receber a medula, agora de maio, eu vou fazer, tem a pega da medula, né? Aí é um processo mais lento, mais confiante em Deus, confiante nas orações. Por isso que a gente incentiva muito a doação de órgãos, porque ele ajuda a salvar vidas, como vocês acabaram de ver aí na reportagem. E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre carrapatos. Pois é, o veterinário vai responder todas as nossas dúvidas, inclusive sobre uma doença nova que está surgindo aí, que é transmitida por esse ácaro. E no Faça Você Mesmo de hoje, você vai aprender a fazer uma caminha muito linda para o seu pet. Espera que eu volto rapidinho. Olha só, gente, toda segunda-feira a gente sempre conversa sobre bichos, né? Então, como está surgindo aí na internet um boato de que o carrapato estaria transmitindo uma nova doença para os seres humanos, nós resolvemos convidar o veterinário Joseudes D.O. para tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto. E será que isso é verdade, hein? Doutor Joseudes, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Cotidiano para falar sobre um assunto que todo mundo gosta, bichos de estimação. Quem é que não tem bichos de estimação? Um cãozinho, um gatinho? E aí, quando a gente se refere a cães, vem logo à mente os carrapatos, né? E aí as pessoas começam a se preocupar porque a internet é um prato cheio para quem quer buscar informações e às vezes boatos também. E aí a gente ficou sabendo que surgiu uma nova doença aí transmitida pelo carrapato e quem tem cão começa a se desesperar. Será que realmente isso é verdade? Bom, Marcela, como eu estava comentando com você, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que realmente avaliar, né, procurar saber com meios mais idôneos para ter a certeza se realmente aquela informação é verídica ou não. Realmente existem muitas doenças que o carrapato pode transmitir para o ser humano, né? Mas essa do vírus ainda é uma coisa muito incerta, né? Esse vírus que comentaram é um vírus que não é daqui especificamente, mas que pode ocasionar alguns riscos de transmissões aos seres humanos, mas ainda não está confirmado isso aqui no Brasil. E agora existem outras doenças que a gente vai comentar que realmente existe possibilidade de transmissão através dos carrapatos. E aí, por isso que é importante o controle e os cuidados e conhecer algumas coisas para a gente saber realmente como agir, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essas doenças. Quais são essas doenças e quais devemos nos preocupar? Porque muitas são transmitidas de cão para cão, não de cão para ser humano, por exemplo. Isso, veja só. Na verdade, aqui as doenças mais comuns para nós, né, é a babesiose, que é um protozoário, né, Ehrlichia e anaplasma, são as três mais comuns. Todas as três existe uma possibilidade mínima de transmissão para o ser humano, mas é mais comum entre os cães, até porque o tipo de carrapato, que é o Rifizéfalos, que é o carrapato vermelho, ele tem mais afinidade à pele canina. A não ser que haja uma infestação ambiental muito grande, e aí tem possibilidade realmente de a pessoa que convive com esse animal, se não controlar, de o carrapato picar e acontecer. Eu já peguei um caso assim de uma pessoa próxima que uma criança num sítio, né, foi infectada realmente pela babésia, né? Tinha uma infestação muito grande na casa e a criancinha acharam um carrapato na cabeça e com pouco tempo ela começou a desenvolver sintomas, não se sabia, os médicos aqui não chegaram a um diagnóstico e só foi feito o diagnóstico isso em Recife, levou a criança para lá, foi feito os exames e constataram que realmente ela foi infectada por babesiose, que é uma doença transmitida pelo carrapato. Então, assim, existe possibilidade mínima, mas existe a possibilidade, sim, de transmissão. Isso só quando houver infestação, viu, gente? Também não vamos nos preocupar tanto agora e dar o cachorro, ou enfim. A gente tem que cuidar e evitar que esses carrapatos, eles apareçam. E aí vem aquela pergunta, meu Deus, eu crio o meu cachorro em um apartamento, ele mal sai, só sai para dar aquela voltinha, para fazer xixi, para fazer cocô, e aí de repente aparece o carrapato. De onde surgiu esse carrapato? As pessoas sempre se perguntam. O carrapato, ele está em
tem possibilidade de estar em todos os ambientes. Lógico que um apartamento é menos provável pelo tipo de estrutura que se tem, né? Não tem tanta fresta, é mais área de cerâmica, então é mais complicado o carrapato se proliferar nessa área, tá? Mas no passeio, só em você ir à rua, já existe possibilidade. O carrapato ele está a todo momento, em todos os ambientes, só aguardando a possibilidade de achar um hospedeiro, que no caso é o cãozinho. Então, às vezes, num passeio, se você levou para uma atividade onde tenha muitos cães, ou seja, tem áreas recreativas, né, existe a possibilidade de cão adquirir. Ou, às vezes, o cão não sai do apartamento, mas tem um vizinho que tem um cachorro que sempre vai à rua. Então, esse cachorro pode trazer para o ambiente do apartamento pela proximidade, e o carrapato ele tem uma afinidade, uma tendência a procurar um hospedeiro sempre no ambiente que ele tiver. Então pode sair do apartamento de uma pessoa que cria outro cãozinho e ir para o ambiente do outro e acabar infestando também pelo carrapato, né? Os carrapatos eles são mais comuns em cães, gatos não tem carrapato. Existe a possibilidade pequena se o gato tiver também num ambiente muito proliferado pela infestação, tá? Mas assim, normalmente o cão tem mais tendência porque é um animal que vive num ambiente mais fechado, mais limitado. Ele não anda tanto quanto o gato sempre está em um lugar mais alto, uma coisa ou outra, então sempre é menos provável de acontecer. Mas existe a possibilidade mínima de infestação em gatos também. O que a gente deve fazer, além de colocar aquele remedinho no dorso do cão? Hoje, Marcela, existem várias alternativas para controle de infestação. Lógico que o principal é o tratamento ambiental. 95% da população de carrapatos de um cão, eles se encontram no ambiente. Então, se você viu alguns carrapatos no seu cão, provavelmente no ambiente que ele se encontra tem uma quantidade maior, né? Então tem que fazer um tratamento do ambiente com um produto específico, né? E no animal existe a possibilidade, ou você usa os medicamentos Puron, que a gente chama, que coloca na pele, e já existem hoje medicações orais. Existe um comprimido hoje que você faz por via oral, que ele tem até 3 meses de atuação no organismo, isso é bem importante. Nos passeios, o que eu sempre indico, usa sempre botinha, tá? Porque a botinha ela dá uma proteção muito grande, que o primeiro local do carrapato se fixar no animal que vai a passeio é justamente na região interdigital, entre os dedinhos dele. E também tem as coleiras que são repelentes, que também são interessantes, né? Você que vai muito para passeio, uma coleira repelente junto com a botinha, isso dá uma proteção muito grande para que o cão não traga a infestação do ambiente externo para a sua casa. Maravilha, então. Dúvidas esclarecidas, doutor. Beleza. Muito obrigada, adorei nosso bate-papo. Bom dia, até a próxima. Obrigado. Olha só, gente, ainda falando em pet, eu quero saber se você tem aí em casa uma camisa velha e feltro. Você sabia que dá para fazer uma caminha muito bacana? Pois é, confere aí na dica do Matheus. Bom dia, Marcela! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos aprender a fazer uma caminha pet. Isso mesmo, você vai aprender a fazer uma caminha para o seu cachorro, para o seu gato, para o seu bichinho de estimação. Vamos lá? Você vai precisar de camisa velha de mangas compridas, enchimento de almofada, acrilon, linha de crochê e agulha, emborrachado grosso, tinta acrílica, pincel, cola quente, tesoura. Olha só, gente, com emborrachado grosso, que é esse aqui, nós vamos usar ele como carimbo. É bem simples. Eu só fiz cortar um coração e depois eu colei com cola quente um triângulo para facilitar para pegar. Então é só usar o pincel e a tinta, pincelar a figura e carimbar no tecido. É bem simples, tá? Eu só botei aqui como opção para que vocês possam estampar a caminha de vocês. Então, depois que você faz o carimbo, recorta a sua figura e cola um triângulo atrás, é só pincelar com a tinta e carimbar no tecido. Eu já fiz antecipadamente e ficou assim, ó. Nesse caso aqui, essa camisa tem gola e botões. Eu vou dobrar para dentro. Normalmente, eu faço com as camisas de gola careca, como se chama, que é aquela camisa de malha comum. Nesse caso aqui, eu dobrei e vou costurar essa parte aqui. Olha só, gente, eu já dobrei a gola para dentro e eu estou usando aqui a linha de crochê. Já que a costura vai aparecer, então vamos deixar bem artesanal o nosso trabalho. Eu vou fechar toda a gola utilizando a linha de crochê e pespontando para fechar a gola. Olha só, pessoal, eu já fechei a extensão da gola
E agora eu vou passar uma costura de um canto a outro. Eu fiz a costura à mão de um ponto a outro. E aqui no final eu fiz o arremate com 3 nós. Agora eu vou colocar o enchimento para a almofada nessa parte aqui de baixo. Eu vou passar novamente a costura. Olha só, gente, eu passei no abanhado inteiro e vou puxar para fechar essa parte aqui da camisa, a parte de baixo da camisa. Depois que eu fechei aqui, puxei toda a linha, eu vou unir e costurar agora para arrematar essa abertura aqui. Olha só como tem que ficar. Eu fechei e a almofada está aqui dentro. Agora nós vamos pegar o acrilon e vamos encher as mangas da camisa. Pronto, pessoal. Eu já enchi as mangas. Vou finalizar aqui. E agora nós vamos pegar uma manga e colocar dentro da outra. Desse jeito. E ela vai ficar assim, ó. Agora nós vamos costurar uma manga na outra para evitar que ela saia, tá bom? Que ela se solte. Olha só, gente, eu uni as duas mangas aqui, certo? Virou um rolinho só. E agora eu vou unir a almofada do meio com essa argola, tá? Nós vamos virar e costurar essa parte aqui na lateral. Eu já costurei a parte de baixo, uni a parte do meio com as laterais e assim vai ficar a caminha pet para o seu bichinho de estimação. Essa foi a dica de hoje e até a próxima. Matheus, você como sempre muito criativo, sempre trazendo aí dicas muito legais pra gente. Ó, querido, um beijo pra você e até a semana que vem, viu? E o Cotidiano vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse programa, vai no nosso canal no YouTube. Tem também o nosso Instagram, esse que está aparecendo na sua tela, o @TV Jornal no Interior, e a nossa página no Facebook. Vai lá, curte e fica por dentro de tudo que acontece aqui na telinha da sua TV Jornal. Um bom início de semana para todo mundo. Um cheiro, fica com Deus e amanhã às 11h05 eu tô de volta. Tchau, tchau.